Olá, pessoal! Olá, alunos da mentoria! Olá, pessoal. Hoje, como eu falei durante a semana, mandei lá no grupo também, nós iremos ter um convidado na aula de hoje que ia fazer uns comentários. Um convidado que vai Uau. fazer uns comentários técnicos para nós. Eu pedi para o pastor me ajudar, então, meu esposo, o pastor Andrés, para quem não conhece, quem está na mentoria e não conhece a gente ainda, mas ele vai auxiliar a gente, vai nos ajudar e vai comentar também um pouco. Essa aula vai ser um pouco diferente. Na última aula eu falei que ia ser diferente, não foi tão diferente assim. Essa vai ser diferente. Como você, durante a semana, se você fez o cronograma certinho, você leu todo o livro de Marcos. Então hoje a gente vai estudar alguns textos. Não vai ser daquela forma tradicional que a gente fez nas duas primeiras aulas, que eu descrevi o livro todo, para você ter noção do que está no livro. Hoje a gente vai ler alguns textos, vai ver quem Jesus era, ver como Jesus foi, por que Marcos escreveu o livro, vai ver umas coisas mais específicas, tá bom? Então vamos direto para a aula já, vamos começar. E para começar, eu quero falar sobre as datas, sobre o tema do livro, para quem Marcos escreveu, né? Foi um livro bem curto, o livro de Marcos. Marcos foi mais rápido, ele resumiu a história, ele não foi muito detalhista. E a gente vai ver por que Marcos não se detalhou tanto no livro. E então, para começar, a data do livro de Marcos foi no ano 50 depois de Cristo. Entre 50 e 55 é a data estimada que eles escreveram o livro. Só para a gente recapitular na nossa cabeça, o livro de Marcos foi o livro que primeiro foi escrito dos evangelhos. Então, o livro de Marcos foi escrito no ano 50 depois de Cristo, 50 anos depois que Cristo andou na Terra. Depois, Lucas foi escrito no ano 58, entre anos 58 e 60, durante esse período. Mateus foi escrito no ano 60 e 66. E João foi escrito entre o ano 90 e 95, depois de Cristo. Então, esses livros foram todos escritos no primeiro século, né? A gente já está no século 21, então faz bastante tempo, e eles foram escritos para mostrar quem Jesus era, quem Jesus foi. Foi relatos que foram escritos para as pessoas que iam aceitando Jesus, pessoas de outros povos que iam sendo convertidas, que ia querer viver o reino desse Messias que veio na Terra. Os evangelistas escreveram para as pessoas saber quem Jesus foi, para as pessoas, para não esquecer a história de Jesus. E é um plano de Deus, né? Porque a gente sabe, eu sempre falo que tudo o que Deus faz, nada é por acaso. Então, se não fosse esses que tinham escrito, outros teriam escrito para nós termos a Bíblia hoje. Então, o livro de Marcos descreve Jesus como servo. A gente vê no primeiro livro dos Evangelhos, Mateus, descrevendo Jesus como um rei. Esse tema a gente vai ver na próxima aula com a Maitê, que a Maitê vai falar sobre Mateus, mas Mateus representou Jesus como um rei. Em contraponto, Marcos representou Jesus como servo. Olha que contradição, um rei, um servo, um lá em cima, outro lá embaixo, mas isso mostra quem Jesus foi. Ele foi um rei que serviu. Ele foi um rei que nos salvou e ele veio e serviu. Então, muitas das histórias que Marcos escreveu, que Marcos descreveu no livro de Marcos, mostra Jesus como um servo, que ele veio para servir. E a gente sempre fala que nós estamos aqui para ser discípulos de Jesus, para ser imitadores de Cristo. Então, nós também estamos na terra para servir. E só para relembrar, Lucas descreve Jesus como Salvador, Messias Salvador, e João como Filho de Deus. Então, cada um representou Jesus como algo específico. E Jesus foi tudo isso, não é uma pessoa diferente em cada evangelho, não é o mesmo Jesus. Ele veio para mostrar que ele era filho de Deus, ele veio para nos salvar, ele veio para servir, ele veio ser o rei que veio para nos salvar, o rei que veio para estabelecer o reino do Pai.
veio estabelecer o reino do céu. Então, isso tudo a gente vê em todos os evangelhos, quem Jesus foi. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Marcos. Quem foi Marcos? Para quem Marcos escreveu? A gente viu já nas aulas anteriores para quem cada discípulo escreveu, qual o objetivo. E Marcos, ele escreveu o livro para os romanos, né? Os romanos que na viagem missionária de Paulo, de Pedro, iam aceitando Jesus, ele sentiu a necessidade de mostrar quem esse Jesus era, né? Então, o Marcos, ele era um filho na fé de Pedro, né? Ele andou com Pedro, ele foi também, fez as viagens missionárias com Pedro, quando Pedro ia instituindo as igrejas, quando Paulo também instituindo as igrejas. Isso a gente vai ver nos livros daqui para frente, todas essas histórias de Pedro, de Paulo, desses homens que ajudaram as igrejas, né, as primeiras igrejas, isso a gente vai ver nos próximos livros. Então, Marcos, ele era auxiliar, digamos assim, de Pedro e Paulo. Então, ele andou com esses caras, imagina só. Marcos provavelmente era um rapazinho, né? Pedro e Paulo já era cascadura, né? Já eram mais velhos e ele provavelmente é mais novo. Mais adiante nos estudos que vai ter, a relação que ele teve com Paulo vai estar em Atos, né? Vai estar relacionado em Atos. E esse Marcos, então, ele é um rapazinho, é muito novo. E ele escreve esse livro, né? Aprendendo, ouvindo os ensinamentos de Pedro, né? Então, por que é tão sucinto? Por que é tão curto? Por que é tão, né, rápido assim? Veja bem, Pedro tem um temperamento sanguíneo, né? Eu também tenho um temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo, ele tenta ser o mais rápido possível. E a gente vê isso, pode ver, repare em você. Se você é sanguíneo, você vai contar uma história resumida. Eu tava pensando, né, antes de gravar a aula, né, como que mais ou menos age. Por exemplo, eu e a Carol somos diferentes, né? Eu tenho um temperamento sanguíneo, ela tem outro tipo de temperamento. Digamos que a Carol precisa ir no supermercado, no posto de combustível e no shopping. Ela vai, quando ela retorna, eu pergunto para ela como é que foi. Eu fui no posto, lá no posto demorou, porque o frentista era meio devagar, tinha 3 na minha frente, uma mulher atravessou, um homem atravessou do outro lado. Aí eu fui pro shopping, não achei estacionamento, aí eu peguei o elevador, daí eu passei lá, comprei uma casquinha, depois eu fui pra loja, depois eu retornei. Aí eu fui no supermercado, aí o supermercado também tinha fila no caixa, eu comprei leite, comprei sabão, comprei sabonete, tudo isso. Essa seria a Carol se acontecesse com ela. A mesma história, os mesmos lugares comigo. Ela pergunta pra mim, como é que foi? Foi bom. Foi bom. Tudo certo. E Ela assim, pode ter vontade de perguntar assim, mas assim, como tudo certo? Você não foi? Não, eu fui, abasteci o carro, fui no supermercado e fui no shopping e voltei pra casa. e assim era Pedro. Então, a gente vê o livro de Marcos tão sucinto porque Pedro era sanguíneo e o sanguíneo é sucinto. Tanto que o livro é curto, as histórias são contadas rápidas, de uma forma prática, de uma forma assim, simples. Não tira a veracidade também da escrita, né? Porém, Pedro, assim, diferente de Lucas, como a Carol aqui mencionou, muito bem mencionado, que não se atende aos detalhes. É tudo rápido, fala rápido. Até porque os romanos também tinham essa maneira de aprendizagem, essa maneira de vivência. Então, Pedro conhecendo os romanos e Marcos escrevendo, Marcos pedindo e Pedro falando. Marcos escreve porque era assim, os romanos, o povo romano cristão que decidiu caminhar na caminhada com Cristo, no cristianismo, então ele só precisava saber o simples, não precisava, tava tranquilo, era bem explicado e tava ótimo, diferente do que Lucas escreveu, que era para os gregos queriam os detalhes. Os gregos queriam os detalhes e eles queriam a genealogia. Quando eu estava conversando com o pastor sobre isso, eu fico imaginando os nossos avós. O meu avô era assim, quando chegava alguém lá, algum amigo diferente, nossa, o avô falava, de que gente que vocês são?
né? Como é seu Da onde que sobrenome? vocês são? São alemão, são italiano? E assim eram os gregos quando Lucas escreveu. Por isso que Lucas colocou genealogia, porque os gregos tinham a necessidade de saber os detalhes, A saber as origem. profecias lá do Antigo Testamento para comprovar quem Jesus foi. E os judeus não. Os judeus queriam mais as realizações dos milagres, queriam mais a coisa mais espiritual de Jesus, né? E os romanos não. Era só história. Eles queriam saber o que aconteceu, o que Jesus fez. Para eles era simples, ser simples. E assim Marcos foi. Então, o Marcos escreveu a partir dos relatos de Pedro para o povo romano de uma forma bem prática. Tanto que o livro não é em ordem cronológica. A gente fica imaginando assim, como que foi para Marcos escrever o livro? Ele estava viajando com Pedro lá, que era viagem a pé, né, Aham. provavelmente. Então, daí Jesus fez isso. Daí Jesus veio um endemoniado. Daí curou um leproso. Daí teve a tempestade. Não, mas antes, lá atrás, ele fez isso. Por isso que o livro não é em ordem cronológica. As histórias só estão sendo citadas ali. Né? Exato. Então, isso foi a história de Marcos. Por que Marcos escreveu? Para quem que Marcos escreveu? E agora a gente vai falar um pouco sobre alguns textos específicos do livro. Então, Marcos, ele não descreve Jesus como um super-homem. Ele descreve Jesus como uma pessoa comum, né? Que nem ele mostra que Jesus veio para ser servo, Jesus veio para servir. E ele não descreve Jesus como um super-homem, como um Deus. Ele mostra a humanidade de Jesus. Jesus ele foi 100% Deus e 100% homem. Isso. Só que aqui, para os romanos, ele sentiu a necessidade de demonstrar a humanidade de Jesus. Que Jesus, assim como nós, sofreu, teve muitas coisas. E a gente vai ler os textos onde mostra isso. Então, no capítulo 1, no versículo 41, a gente vê que Jesus sentiu compaixão. Ele sentiu compaixão pelas pessoas. Diz assim, eu vou ler o versículo para você. Durante a cura de um leproso, esse trecho mostra. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, então seja purificado. Né? Aqui mostra a compaixão de Jesus. Jesus sentiu compaixão pelaquele leproso. E Jesus purificou ele, Jesus curou ele. Né? Então aqui mostra a compaixão de Jesus. Demonstração, né, de que Jesus dá a parte humana dele, a humanidade muito simples, e ter compaixão. Se ele veio como servo, como escreve Marcos, para que a gente pudesse aprender que os leitores de Marcos, os romanos, e para nós hoje, que então o servo ele tem compaixão da outra pessoa. E outra questão que mostra que Jesus ele sentiu tristeza também. Jesus também sentiu tristeza. Lá no capítulo 14, versículo 34, quando Jesus estava no Getsemane, ele descreve assim: Jesus disse: minha alma está profundamente triste. Fiquem aqui e vigiem. Aqui Jesus está falando para os discípulos. Lá no Getsemane, quando eles estavam esperando, né, que Jesus ia ser crucificado, Jesus já sabia, né, Jesus já sentia que era chegada a hora, e eles estão ali, daí Jesus pede para os discípulos permanecer vigiando, permanecer orando, alguns discípulos dormiram, né, mas Jesus sentiu tristeza. E eu creio que essa tristeza não é a mesma tristeza que a gente, né? Jesus sentiu tristeza pelaquela situação, mas ele sabia que ele veio para nos salvar e ele cumpriu o propósito dele, mesmo sentindo tristeza. Demonstrou, né, a humanidade de Jesus, que ele também, como homem, sentia tristeza, né? Tristeza o que ele ia enfrentar pela frente, que era a crucificação e tudo mais, né? E para mostrar também para os leitores, né, que Marcos escreve até desta maneira, que Jesus, assim, ele é acessível a todos, né? Jesus era 100% Deus, como disse a Carol, e 100% homem,
Mas ele também, por ser 100% homem, ele tinha os sentimentos, tinha dor, tristeza e tudo Para mais. mostrar que nós também podemos ter alguns dias tristes, mas nós não podemos permanecer nesse dia triste. Jesus sentiu tristeza naquele instante, mas depois ele foi, cumpriu o que ele tinha que cumprir e depois ele ressuscitou em glória. Então, que a gente possa ser assim também. Se a gente possa sentir uma tristeza, é comum, é normal, mas que posteriormente a gente possa lembrar: para que eu estou aqui? Por que Deus me fez? Qual é o meu propósito? E seguir firme no nosso propósito, não desistir. Jesus sentiu tristeza, sim. Jesus falou para o Pai: Pai, passa de mim esse cálice. Mas, quando chegou o momento, ele estava preparado para ser crucificado, para nos salvar, para nos libertar. Isso mostra que, mesmo Jesus sendo Deus, ele passou por isso. Ele orou ao Pai, ele pediu para o Pai, mas mesmo assim ele cumpriu a missão dele. Então que nós possamos cumprir a nossa missão também. Mesmo em algum momento a gente sentindo tristeza, que nem aqui Jesus sentiu desapontamento. Todo mundo sofre desapontamento, todo mundo sente isso. E isso mostra lá no capítulo 8, versículo 12. Quando os fariseus pediram um sinal para Jesus. Lembra que na última aula a gente leu no capítulo 15 de Lucas que os fariseus, durante aqueles banquetes, quando Jesus estava indo para Jerusalém, todo mundo queria convidar Jesus para ir na sua casa, provavelmente jantar lá, passar um momento, porque como a viagem era perto, levava dias para ir, né? Então, e tinha uma multidão ao redor de Jesus. Então, todo aquele povo se reunia numa casa e outra, e nesses banquetes, os fariseus, os mestres da lei, pediram um sinal para Jesus. Pediram um sinal para Jesus. Qual é o seu reino, né? Isso a gente viu lá no capítulo 15 de Lucas. E daí ele fala sobre aquelas 3 parábolas que mostram o reino do Pai, o reino do Filho e o reino do Espírito, que é o reino da Trindade, o reino de Deus que estabeleceu na terra com aquelas 3 parábolas. E aqui em Marcos, no capítulo 8, versículo 12, mostra que Jesus sentiu desapontamento. Vamos ler aqui? Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal miraculoso? Né? Ele questionou: por que essa geração pede um sinal miraculoso? Já não basta o Filho de Deus estar aqui? Já não basta esses sinais que eu tenho feito? Já não basta as curas que ele tinha feito? Já não basta tudo que ele tinha feito? Ainda os fariseus queriam mais sinal, queriam mais. Então aqui Jesus sentiu desapontamento, porque tudo que ele já tinha feito até ali, tudo que ele já tinha feito, provavelmente teve muitos milagres, teve muita cura, teve muita coisa, e ainda eles queriam um sinal a mais, né? Não era, nada era suficiente. Será que tem alguma coisa que é um pouco diferente hoje? Às vezes pessoas sempre procurando por algo a mais, um sinal a mais, um mover a mais de Deus. Gente, Deus está se movendo sempre, né? Mas é sempre querendo alguma coisa a mais. A gente não precisa esperar, nossa, algo grandioso acontecer. As coisas de Deus acontecem na nossa vida, às vezes, muito simplinho. Todos os dias, né? A gente precisa estar atento para o que Deus está falando. Deus está falando com você durante esse estudo. Verdade. Deus está falando com você nesse período que você está Amém. estudando a palavra, que você está se dedicando. Deus fala nas pequenas coisas, mas Deus também move o grande. Só que esses fariseus, esses mestres da lei, não sei, nada era suficiente para eles. Tanto que eles quiseram crucificaram Jesus, porque nada era suficiente para eles. Depois mostra que Jesus descansou, né? Até Jesus descansou. Então, quem somos nós para não descansar também, né? Aqui no capítulo 4, versículo 38, diz assim: Jesus estava no barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Aí essa história é quando Jesus acalma a tempestade. Jesus estava dormindo, daí veio uma tempestade e os discípulos ficaram loucos, desesperados, correram lá até Jesus. Jesus, acorda, como é que você está dormindo enquanto está aquele fuzuê lá fora? Então mostra aqui que Jesus descansou também. Jesus deitou, Jesus dormiu, Jesus descansou. E até por ser essa questão que Marcos escreve Jesus como um servo, né? Os discípulos ali também tinham essa dificuldade de ver Jesus como um filho de Deus,
Eles viam muito para a parte humana, né? Porque Uhum. Jesus, no texto que antecede os versículos antes desse, Jesus diz assim: vamos entrar no barco e vamos atravessar a margem. Então Jesus disse que vão atravessar. Se Jesus disse que vão atravessar, vão Eles vão atravessar de atravessar. qualquer jeito. E Uhum. ele foi, por isso que diz o texto que ele deitou na polpa. O que que é a polpa? Lá na ponta, na frente do barco, né? Em cima de um travesseiro e dormiu. E aí veio o vendaval, veio a tempestade, aquele desespero todo, né? E aí eles foram acordar Jesus, perguntando: Jesus, você com tudo isso não se preocupa que a gente vai morrer? Né? Ele vai falar sobre a fé e tudo mais, né? Jesus acalma o mar. Ele olha para a tempestade, ele acalma, manda o vento parar, o vento cessa. A Bíblia diz que houve bonança no mar, ou seja, tranquilidade. Aí os discípulos se olharam um para o outro e falaram assim: quem é este que até o vento, até o mar lhe obedecem? Por quê? Porque os discípulos, sendo descendentes de judeus, lá do tempo hebreu, lá do Antigo Testamento, Uhum. eles sabem que somente Deus, o Criador, pode mandar no vento, pode mandar no mar, nas águas, por causa lá do Mar Vermelho e tudo mais, né? Uhum. Então, para eles foi um susto muito grande para os discípulos, né? E eles só conseguiam também ver Jesus humanamente. Por isso que Marcos escreve o que Pedro está relatando, que Pedro estava nesse barco aí, era Uhum. um discípulo, né? Porque eles não conseguiam ver Jesus como descreve João, que é filho de Deus. Uhum. E João escreveu para todo mundo, né? Para várias pessoas. E, e então eles não conseguiam ver Jesus como filho de Deus. Imagina, eles tendo ali Jesus deitado na polpa do barco, deitado no travesseiro, meu Deus, esse é o Filho de Deus. Então eles não conseguiam ver que Jesus era o Filho de Deus, porque Jesus, aqui escrito por Marcos, era como um servo. Por isso que aqui a gente vai ver três textos, três versículos que mostram que Jesus, como Filho de Deus, mas nenhum é falado, representado por pessoas que estavam próximas de Jesus, e sim por pessoas que viram e reconheceram que ele era Filho de Deus. Então a gente vê lá no capítulo 1, versículo 11, Deus dando testemunho de Jesus como seu Filho amado. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Filho de Deus. Então aqui Deus está dando testemunho de que Jesus é Filho de Deus. Eles tiveram uma dificuldade de aceitar, de entender que Jesus era Filho de Deus. Então Deus, ele mostrou Jesus como seu filho. Outro trecho que mostra isso, como Jesus revelou, como Deus revelou Jesus como seu filho, é no capítulo 9, versículo 7, lá na transfiguração, quando subiu Jesus com mais 3 discípulos lá no topo do monte, e houve a transfiguração, que veio Elias, veio Moisés, e os três estiveram ali, e os discípulos estavam olhando meio que de longe. E daí diz assim: apareceu uma nuvem e o envolveu Jesus. E dela saiu uma voz, a voz de Deus. E disse assim: este é o meu filho amado. Então Deus falou que Jesus era filho dele. E 3 discípulos testemunharam. Um deles era Pedro, que estava lá. Então, o próprio Deus falou: esse é meu filho amado. Né? Então, eles tinham dificuldade de entender, de aceitar que Jesus era filho de Deus. Mas ali Deus deu um sinal, Deus falou: este é o meu filho amado. Né? Então, que maravilhoso. Outro texto que fala sobre que revelar Jesus como filho de Deus, que é sobre os demônios. Até os demônios identificaram Jesus como filho de Deus. Que se encontra lá no capítulo 1, versículo 24, diz assim: sempre que os espíritos imundos ouviam, sempre que os espíritos imundos viam Jesus, prostravam-se e gritavam: tu és o Filho de Deus. Os espíritos imundos, né, os demônios, eles se prostravam diante de Jesus.
Quer comentar sobre isso? Os universitários, seja dos universitários. Para você ver, os demônios reconheciam Jesus como filho de Deus. Aí às vezes eu me pergunto, nesse quesito é muito forte esse versículo. Por quê? Porque tem muita gente que diz assim, eu não acredito em Deus. Ou que se denomina ateu, né? Para você se denominar ateu, você não pode acreditar em nada. Não é só na Bíblia, não é só nas coisas de Deus, né? Mas uma pessoa que se diz, eu não acredito em Deus, veja bem, ela está se colocando abaixo dos demônios. Os demônios que tentam destruir tudo que é criação de Deus, eles reconhecem, eles dizem, eles tremem, né? Eles gritam, diz o texto, gritam, Jesus, tu és o Filho de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado também. Às vezes é meio mania, falar assim, eu não acredito em Deus, não acredito nas coisas de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Até o maligno, né, que são os demônios, sabem quem é Jesus. Jesus é filho de Deus. Tanto que essa questão é muito polêmica, né? Sobre demônios, sobre essas coisas, mas a gente sabe que isso existe. E a gente sabe que só o nome de Jesus tem todo o poder sobre todas as coisas malignas. É libertador. Que vem sobre nós. Que vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa casa. Então, Jesus, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, tem poder sim. Para nos libertar das coisas do maligno. Aqui eram pessoas que estavam com os espíritos imundos, estavam endemoniadas, elas não tinham vida. Elas não tinham vida. Eram dominadas, né? Eram dominadas. Às vezes tem pessoas que são dominadas pelo maligno. Não é pessoas que ficam gritando por aí, que nem esses espíritos imundos aqui que a gente fala. Mas tem pessoas que são dominadas pelo maligno. E saiba que é só o nome de Jesus que tem poder para libertar. Verdade. Só o nome de Jesus tem poder para libertar. Então, Jesus veio para nos libertar. A morte dele na cruz foi para nos libertar. Aleluia. Mas ele tem poder para nos libertar dessas coisas do maligno. Coisas que acontecem na nossa vida que a gente sabe que é investida de Satanás. A gente sabe que é coisa de Satanás. Então, declare, busque o nome de Jesus. Amém. De todo o seu coração. Creia no nome de Jesus. Nós precisamos crer no nome de Jesus. E nós vamos ser libertos de todas as coisas que é do maligno em nossa vida. Eu oro sempre por isso. E mais que a gente orar, a gente precisa crer. A gente precisa crer. Orar são palavras que saem da nossa boca. Mas antes das palavras saírem da nossa boca, nós precisamos crer no nome de Jesus. Glória a Deus. E as últimas frases, o último texto da Bíblia, do livro de Marcos, é quando um centurião, aos pés da cruz, confessa que Jesus é o Filho de Deus. Centurião romano. Primeiro, vou pedir para o pastor explicar o que era o centurião, o que o centurião representava. E depois a gente vai ver que ele reconheceu que Jesus é Filho de Deus. Ele quebrou um protocolo, quebrou um paradigma naquela época. Um centurião, ele era muito mais que um soldado. Centurião era mais que um tenente, ele era um chefe acima de chefes, né? Mas ele era aquele que estava na rua, não ficava no gabinete ou no palácio. No exército romano. Do exército romano. Então ele era uma autoridade máxima, né? Era ele que respondia para os imperadores. Então era ele que teria que ir lá e se apresentar diante do imperador para passar as demandas, tudo o que acontece, o que foi feito, o que precisa. Os soldados não podiam fazer isso. Então ele era uma autoridade muito alta dentro do exército romano. Então não era qualquer soldado, não era qualquer homem, era um centurião. E a gente vê que os líderes religiosos judeus pediram a crucificação de Jesus, mas quem crucificou, quem foi ali e fez o ato, foi os romanos. Esse próprio centurião provavelmente comandou ali a crucificação de Jesus, a crucificação de mais outras pessoas, outros ladrões que estavam lá também sendo crucificados. A crucificação era uma punição para pessoas mais ruins que existiam lá. Então, sempre que tinha crucificação, provavelmente esse centurião coordenava
os comandados dele lá do exército para executar a crucificação. Sim, até para corroborar nesse assunto, né? Por que que os romanos crucificaram Jesus? Porque os judeus não podiam fazer isso. Os judeus podiam até julgar, pedir a crucificação, mas por causa dos mandamentos de Deus, então os judeus não podiam matar, não podiam tirar a vida de ninguém. Então, como que ali eles estavam na dependência do jugo romano, então eles empurraram para os romanos, É, né? Eles fizeram, de uma certa forma, eles usaram os romanos para entrar com o quê? Com é a quase que, se questão. você falar na linguagem de hoje, eu posso estar sendo muito. É quase que alguém que quer matar outra pessoa e contrata um assassino. Né? Exatamente. Eles mataram Jesus, mas eles se esconderam atrás dos romanos, né? E como aquele tempo o Império Romano que comandava, o Império Romano era o império que comandava as estradas, comandava Tudo, os segurança. vilarejos, tudo. Então eles jogaram lá para Pilatos, jogaram para o Império Romano, Pressionaram até Pilatos. César lá, era o período de César também. Teve uma questão política muito grande envolvendo essa questão da crucificação de Jesus. E esse centurião era um líder do exército, uma pessoa bem alta ali. Então ele reconheceu Jesus como filho de Deus. Lê aí, pastor, no capítulo 15, versículo 39, no finalzinho do livro já. Diz assim: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Até um centurião, até alguém que era um povo que não fazia parte da aliança que os judeus falavam, né? Mas com Jesus todo mundo passou a fazer parte da aliança de Deus. Então ele reconheceu Jesus como filho de Deus. Estamos finalizando essa aula e eu quero dizer para você reconhecer Jesus como filho de Deus, para você reconhecer e crer quem é Jesus na sua vida. Semana que vem vai ser a última aula que a Maite vai ministrar do Evangelho de Mateus. Vai ser um fecha sobre essa história de Jesus, sobre todas as histórias de Jesus. E assim, nesse período dessas aulas sobre os evangelhos, que a gente fala só sobre Jesus, eu sempre quero desafiar você. Reconheça quem Jesus é. Reconheça o que Jesus fez por você e reconheça o que você pode fazer para retribuir esse amor infinito que Deus tem por você ao enviar seu filho, seu único filho, para salvar os nossos, para nos salvar, para pagar os nossos pecados. Jesus, ele veio à terra para pagar o seu pecado, para pagar o meu pecado. Hoje, eu posso até cometer um pecado, mas eu tenho livre acesso a Deus para Deus me perdoar, para Deus perdoar você. Então, reconheça quem Jesus é na sua vida, reconheça o que Jesus fez por você e reconheça Ele como filho de Deus, como filho do nosso Pai. E ele veio para salvar você, ele veio para libertar você. Assim como a gente vê ali que ele expeliu demônios, ele libertou muitas pessoas de prisões. E não estou falando de prisões físicas, eu estou falando de prisões da alma, de prisões onde pessoas eram rejeitadas, pessoas eram excluídas, como a gente viu nas outras aulas anteriores, pessoas que eram tratadas como lixo pela sociedade, pessoas que não tinham valor nenhum. Ele veio para amar essas pessoas e ele veio para amar você. Mesmo hoje, Jesus não andando na terra, mesmo hoje a gente não vendo a figura física de Jesus, mas a gente sabe que Jesus, a gente crê que Jesus veio para salvar você, para libertar você. Se você acha que você é inútil, que você é um ninguém, tire isso da sua cabeça, porque Jesus veio para libertar você. Jesus veio para mostrar como você é importante no reino de Deus. Jesus mostrou a humanidade dele. Jesus mostrou que ele era homem, que ele é homem, mas ele é Deus também. Jesus foi servo, Jesus se fez do servo mais baixo possível, mas ele também é rei.
E ele reina para sempre. Um dia ele virá buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, e que nós possamos estar fazendo parte dessa aliança. Amém, Todo Deus. mundo pode fazer parte dessa aliança. Então, neste momento, desligue esse vídeo quando você finalizar. E antes de fazer qualquer anotação, antes de você fazer qualquer coisa, ore ao Senhor. Tire um momento para orar para Deus. Tire um momento para declarar que você sabe que Jesus veio para salvar você, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é um servo que veio para nos servir e que nós possamos ser que nem ele, servos de Deus. Deus abençoe você. Até a próxima aula. E essa semana nós vamos fazer o livro de Mateus com a Maitê. Então fique atento no grupo. E se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, sobre qualquer coisa que a gente não mencionou aqui nesse vídeo, pode mandar mensagem para mim, pode entrar em contato comigo. E obrigada ao pastor por estar conosco. É um prazer espero estar que com volte e meia ele vocês, gente. esteja aqui com a gente comentando também. Tchau, pessoal. Tchau, gente.